Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês mais um passo a passo desse tapete redondo de crochê. Eu fiz ele com barbante, mas vocês podem fazer com qualquer fio que vocês tenham em casa, tá? Podem fazer até com sobrinhas de fio, tá? Que aí ele dá essa tonalidade de cores diversificadas, né? E fica muito bonito. É muito fácil de fazer. Eu fiz aqui com pontos básicos, pontos iniciais que vocês aprendem em crochê. Então, vocês podem iniciar com a parte circular, com um anelzinho mágico e desenvolver o seu trabalhinho todo com pontinhos básicos, tá? E aí eu vim fazendo os pontinhos básicos, tá? Fazendo os pontinhos vazados e preenchidos, pontinhos abertos e pontos fechados, tá? Nessa parte aqui eu fiz pontinhos altos, intercalei com pontinhos baixos também, né? E nós fomos fazendo, desenvolvendo o nosso trabalho conforme nós fomos aumentando, né? Sempre respeitando a regra do crochê circular para que ele fique bem retinho e não fique embabadado, tá? Então, nessa pontinha aqui, eu repeti essa parte branca, tá? E aqui no final, eu fiz a partezinha do final do fiozinho mais escuro, né? Mas vocês podem intercalar também, tá, gente? Com outras cores também, mais claras, mais escuras. Eu repeti também as carreirinhas que eu repeti de cores brancas, eu fiz também, repeti em cima. E as coloridas também, tá? E fui intercalando. Então, gente, é muito fácil de fazer. Espero que vocês gostem. Vou pedir vocês para curtirem o canal, para darem aquele seu like, aquele seu joinha e se inscreverem para vocês sempre receberem as nossas novidades. Um forte abraço e vamos ao passo a passo. Vou iniciar meu trabalho com esse barbante e essa agulha de crochê número 4,5 milímetros. Esse barbante aqui é número 6 e a cor dele é azul royal. É a cor que eu vou iniciar o meu trabalho. Para iniciar o nosso trabalho, nós vamos iniciar com um anel mágico. Eu insiro minha agulha aqui, busco o fio e faço o meu anelzinho mágico, tá? Para quem está iniciando agora, nós temos aqui no nosso canal o passo a passo de como fazer o anel mágico ou o círculo mágico, como muitos conhecem, né? As correntinhas, o ponto inicial, tá? As nossas carreirinhas de pontos altos, pontos baixos, todas esses pontos, essas carreirinhas, nós temos aqui no canal os pontinhos, tá? Só vocês darem uma olhadinha na descrição do vídeo que vocês vão encontrar os links ali, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui, após eu ter feito aqui esse círculo mágico. Eu vou fazer aqui uma correntinha e vou fazer aqui dentro do meu anelzinho mágico um ponto baixo. Vou fazer outro ponto baixo e vou completar aqui dentro do meu anelzinho mágico com 16 pontinhos baixos aqui dentro. Completei minha carreirinha de pontos baixos. Agora, nós vamos puxar aqui. Uma coisa importante que eu não falei com vocês. Ao iniciar o trabalho, eu costumo colocar esse grampinho aqui
tá? Para poder marcar o nosso trabalho, o início e o final de trabalho. Então, esse marcadorzinho é muito bom, eu utilizo bastante eles, tá? Se vocês não tiverem ele, você pode marcar também com um pedacinho de fio de cor diferente, que também é super válido, tá? Então, eu tiro aqui esse marcadorzinho, tá? E venho aqui onde eu iniciei meu trabalho e fecho aqui com um ponto baixíssimo, ó, tá? Eu busco o fio lá atrás e busco pra cá de uma vez. E vou fechar esse círculo mágico bem aqui, puxando o nosso início de trabalho. Ele vai fechando o nosso anelzinho mágico, ó, tá, gente? Então, é bem prático aqui, ó. Deixa eu só tirar a agulha pra vocês verem. Ó, eu vou puxar aqui atrás, ó, ele tá assim, ele vai fechando mais. Só você segurar firme e puxar. Ó, como é que fechou bem, tá vendo? Então, nós fechamos nosso círculo mágico. Vamos dar continuidade aqui, fazendo uma correntinha para subir o nosso trabalho e fazer a outra carreirinha, né? Então, nós vamos fazer aqui, no mesmo ponto de base onde nós fechamos, bem aqui, eu faço um pontinho baixo. E aí, eu vou fazer outro pontinho baixo no mesmo ponto de base. Então, eu vou ficar com 2 pontinhos baixos no mesmo ponto de base, tá? Vou marcar com meu marcadorzinho nesse primeiro pontinho. Nós fizemos 2, eu tô marcando meu primeiro pontinho dessa carreirinha. E aí, eu dou continuidade aqui, tá? Então, eu venho no meu próximo ponto de base, que é esse ao lado, tá? E eu faço aqui um pontinho baixo. No próximo ponto de base, esse ao lado, eu faço mais 2 pontinhos baixos juntos, no mesmo espaço. No outro pontinho de base do lado, pegando as 2 alcinhas da correntinha sempre, tá, gente? Então, eu faço aqui dentro um pontinho baixo. No próximo ponto de base do lado, eu faço 2. Então, gente, eu vou intercalar desta forma, tá? Essa carreirinha toda vai ser dessa forma. Iniciei com 2 pontinhos baixos juntos. O próximo ponto de base eu fiz um sozinho. O outro eu fiz 2 juntos. O outro eu fiz um sozinho. Vou intercalar desta forma, tá? 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2 em um juntos, né? Em um ponto de base. E um sozinho em um ponto de base, tá bom? Então, 2, 1, 2, 1, 2, 1, até chegar aqui no finalzinho dessa carreirinha, onde nós subiremos outra carreirinha na parte de cima de outros pontinhos que eu vou mostrar para vocês a seguir. Tô chegando ao final aqui da minha segunda carreirinha. Vou tirar o meu marcadorzinho e vou vir aqui onde estava ele. Nós marcamos nosso início de trabalho. Vou inserir a minha agulha, pegando as 2 alcinhas da correntinha e vou buscar o fio que vem lá de trás e trago tudo de uma vez para nós fecharmos com esse pontinho baixíssimo, tá? Então, nós vamos iniciar a terceira carreirinha agora. Vou subir aqui uma correntinha e vou vir no mesmo pontinho de base onde nós fechamos. Vem aqui e vou fazer um pontinho baixo aqui junto desse, tá? Vou marcar também esse início de trabalho dessa carreirinha com o meu marcadorzinho. E vou fazer aqui um pontinho baixo no próximo ponto de base. No outro do lado, no próximo ponto de base, também vou fazer outro pontinho baixo. Eu vou seguir nessa carreirinha toda de pontinhos baixos, ponto sobre ponto. Um pontinho baixo, embaixo, aqui nessa correntinha, na próxima correntinha. Então, eu vou pegar aqui com a minha agulha embaixo da correntinha. Pegando as 2 alcinhas da correntinha, eu insiro minha agulha, busco o fio, trago pra frente, dou uma laçada e tiro de uma vez. Então, eu vou fazer um pontinho para cada base.
O ponto fica bem apertadinho, tá, gente? Mas fica perfeito. Então, tô chegando aqui ao final dessa minha terceira carreirinha. Vou fechar aqui onde tá meu marcadorzinho, vou tirar e vou fechar aqui com ponto baixíssimo, tá? Então, agora eu terminei minha terceira carreirinha, nós vamos fazer agora a quarta carreirinha. Vou dar uma laçada e vou fazer uma correntinha. Vou vir no mesmo ponto de base e fazer um ponto baixo. Vou vir no mesmo ponto de base, vou fazer outro pontinho junto desse aqui. Então, eu fiquei com 2, tá? 2 dentro do mesmo ponto de base. Vou pegar o meu marcadorzinho, vou marcar meu início de trabalho aqui no primeiro pontinho onde nós fizemos e vou dar continuidade. No meu segundo ponto de base, eu vou fazer um pontinho baixo. No outro ponto de base ao lado, eu vou fazer mais um pontinho baixo. No outro ponto de base do lado, eu vou fazer um pontinho baixo e vou fazer outro pontinho baixo junto. Então, eu vou fazer 2 pontinhos baixos junto no mesmo ponto de base, tá? No próximo ponto de base, eu faço um pontinho baixo. No próximo, um pontinho baixo. E no outro, eu já faço 2 juntinhos dentro do mesmo ponto de base, tá? Então, essa carreirinha vai ser toda dessa forma, tá? De 2 pontinhos baixos juntos no mesmo ponto de base, um ponto sozinho e um ponto sozinho. Então, 2 juntos, 1 e 1, 2, 1 e 1. Vai ficar intercalando desta forma até chegar aqui o finalzinho, tá bom, gente? Então, eu faço 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. No próximo, do lado, no ponto de base ao lado, eu faço um sozinho. No outro do lado, eu faço outro sozinho. Vamos seguindo assim. Dois, um. Já fiz 2, agora eu faço novamente aqui, tá bom? Então, eu tô chegando aqui na minha quarta carreirinha, ao final dela, e nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Vamos fechar aqui nesse primeiro pontinho de base com um pontinho baixíssimo. Sempre assim, tá, gente? No final da carreira, fecha com baixíssimo. E vou subir aqui uma correntinha. Então, no mesmo ponto de base onde eu fechei, eu insiro minha agulha, busco o fio que vem lá de trás do novelo e faço um pontinho baixo. Já marco esse meu primeiro pontinho aqui, tá? Com o marcadorzinho. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer 2 pontinhos baixos nesse mesmo ponto de base. Já fiz um, vou fazer mais um. Fiquei assim com 2 pontinhos dentro do mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, eu vou fazer um pontinho somente. No outro ponto de base, eu vou fazer mais um somente. No outro, no terceiro, eu vou fazer mais outro somente, tá, gente? Então, vai ficar assim, dessa forma aqui, tá? No próximo ponto de base, eu faço 2 juntos. 1, 2. 2 juntinhos. No próximo ponto de base, eu faço um pontinho baixo. No próximo ponto de base, eu faço um pontinho baixo. E no próximo ponto de base, eu faço um pontinho baixo. No próximo, eu já faço 2 juntinhos. Então, vai ficar dessa forma, tá, gente? Nessa sequência aqui. Eu iniciei com 2 pontinhos juntos, fiz um pontinho baixo em um ponto de base, outro pontinho baixo em outro pontinho de base e outro pontinho baixo em outro pontinho de base. Então, eu fiz 3 sozinhos, tá? Então, vão ficar 2 juntos e 3 sozinhos, tá bom? Então, 2 pontinhos baixos juntos, 3 pontinhos baixos sozinhos. 2, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1. Tá bom? Dessa forma até aqui o finalzinho também. Então, vamos seguindo assim. Tô chegando aqui ao final da minha carreirinha e vou tirar esse meu marcadorzinho novamente e vou fechar aqui com um baixíssimo. Agora, eu vou subir uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no mesmo ponto de base, tá? Então, eu fiz um pontinho. No próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo.
no próximo um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. Então, essa carreirinha vai ser toda de pontinhos baixos, tá? Eu vou preencher ela todinha de pontinhos baixos, ponto sobre ponto, até aqui nesse finalzinho. Vou marcar essa minha carreirinha, tá? Aqui o início dela, aqui como marcadorzinho, tá? E eu vou vir com pontinhos baixos preenchendo todinho até aqui. Então, gente, essa carreirinha aqui é a 6ª carreirinha que eu estou fazendo, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tô fazendo a 6ª carreira. Na 7ª carreirinha, vão ser somente de pontos baixos também, ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer as 2 carreirinhas, a 6 e a 7, de ponto sobre ponto. Ponto baixo sobre ponto baixo. Um para cada base. Então, quando chegar lá na 7ª, eu volto aqui para mostrar para vocês, tá bom? Cheguei ao final da minha carreirinha. Eu fiz as 2 últimas carreirinhas de ponto sobre ponto. A 6ª e a 7ª carreirinha, eu fiz um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, eu tô chegando aqui no final e eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio, tá, gente? Então, eu corto meu fio aqui, porque nós vamos trabalhar com outra cor agora, tá? Então, eu seguro aqui, ó, essa alcinha aqui em cima, pra gente puxar o outro fio. E o fio que eu vou trabalhar vai ser esse aqui, o branco, tá, gente? Também de número 6, tá? Então, nós vamos buscar aqui o fio, vou fazer uma alcinha assim, ó, tá? E aí, eu busco essa alcinha pra cá, pra dentro. Vou ajeitar aqui embaixo e segurar essas pontinhas pra gente já ir escondendo essas pontinhas conforme nós formos fazendo o nosso trabalho. Vou fazer agora, aqui no mesmo ponto de base, um ponto baixo. E vou fazer uma correntinha. Vou fazer outra correntinha, 2 correntinhas. Vou pular um ponto de base e no próximo ponto de base eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas e vou pular um ponto de base. O outro ponto de base, pegando as 2 alcinhas da correntinha, nós faremos então um ponto baixo. 2 correntinhas, vou pular um ponto de base, ou seja, uma correntinha, e na próxima correntinha ao lado, eu pego as 2 alcinhas da correntinha, insiro minha agulha e venho aqui, seguro as pontinhas pra cá, pra gente ir escondendo, e faço aqui um pontinho baixo. Essas pontinhas aqui de trás, é até melhor nós darmos aqui um nozinho para poder prender bem aqui e esconder essas alcinhas, né, dessa forma. Eu acho que fica mais seguro, mais presinho aqui. E é facinho de fazer, né? Então, nós vamos dar continuidade aqui nessa parte até aqui no finalzinho, tá? Dessa mesma forma aqui com esses pontos que nós estamos fazendo. 2 correntinhas, uma correntinha de espaço no próximo ponto de base, um ponto baixo. Chegando aqui ao final da minha carreirinha, já fiz 2 correntinhas e vou fechar aqui no primeiro pontinho com um ponto baixíssimo. Então, eu fecho aqui e vou fazer um ponto baixo. E venho aqui dentro desse espacinho, insiro minha agulha, busco o fio, trago pra frente e faço um ponto baixo aqui. Dou uma laçada e faço um ponto alto aqui dentro também, no mesmo espaço. Dou outra laçada e faço outro ponto alto no mesmo espaço. Venho aqui dentro do espaço, insiro minha agulha, busco o fio, trago pra frente e faço um ponto baixo aqui, tá? Então, fiz aqui dentro essa quantidade de pontos,
Vou fazer aqui, dentro do outro espaço, um ponto baixo. Vou fazer também mais um ponto alto. Vou fazer outro ponto alto. E mais um pontinho baixo. Então, eu fiz dentro desse espacinho, tá, gente? Ó, eu iniciei com um ponto baixo, fiz 2 pontos altos e um ponto baixo dentro desse pontinho de base aqui, tá? Desse espacinho, tá? Então, cada espacinho desse, nós vamos fazer esses pontinhos, tá? Então, é bem facinho também, a outra parte aqui. Venho pro próximo aqui, diretamente faço um ponto baixo dentro desse espacinho. Aqui dentro desse espacinho ainda, eu faço um ponto alto. Venho dentro do espacinho e faço outro ponto alto. Venho dentro do espacinho e faço um ponto baixo. Então, são 4 pontinhos aqui dentro, tá? Em cada um espacinho desse eu faço 4 pontos. Então, nós vamos dar a voltinha toda até chegar aqui novamente, tá, gente? Então, inicio com ponto baixo. Faço um ponto alto, faço outro pontinho alto e faço outro pontinho baixo aqui dentro também, tá, gente? Tô chegando ao final da minha carreirinha e eu vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho dessa carreirinha, que foi o pontinho baixo. Então, eu venho aqui, insiro minha agulha embaixo da correntinha, pegando as 2 alcinhas, busco o fio, venho lá de trás, trago pra frente e trago pra cá também, tá? Tudo de uma vez. Venho no pontinho do lado, que é a correntinha, né? Pegando as 2 alcinhas da correntinha, insiro minha agulha e faço aqui um ponto baixíssimo também, tá, gente? Pra poder a gente chegar aqui. Então, eu dei 2 caminhadinhas, tá? Caminhei com ponto baixíssimo para poder chegar até aqui em cima, nesse primeiro ponto alto, que são 2 pontos altos que tem aqui. Então, bem aqui na base desse ponto alto de baixo, nós vamos inserir nossa agulha aqui no primeiro e vamos fazer um pontinho baixo aqui. E vou fazer uma correntinha também. Então, esse pontinho que eu acabei de fazer, gente, ele equivale ao ponto alto, tá? Então, ele é um ponto alto também, tá bom? A mesma coisa que um ponto alto. Então, eu dou uma laçadinha e faço um ponto alto no próximo ponto de base, que é em cima do ponto alto de baixo, da carreirinha de baixo, tá? Então, eu pego aqui, insiro embaixo da correntinha, das 2 alcinhas da correntinha, busco o fio, trago pra frente, dou uma laçada, tiro 2, dou uma laçada, tiro 2. Então, eu fiquei com 2 pontinhos altos bem aqui em cima. E agora, eu vou marcar com o meu marcadorzinho bem essa pontinha. Nesse início aqui, no meu primeiro pontinho aqui de base, eu marco o meu primeiro ponto alto, né? Que nós fizemos aqui, são 2. Agora, eu vou fazer uma correntinha, 2 correntinhas. E vou pular 2 bases também, ó. Aqui embaixo tem um ponto baixo que nós fizemos e tem outro ponto baixo aqui embaixo. Então, eu vou pular esses 2. O seguinte já é o ponto alto da carreirinha de baixo, que são 2, né? Que nós fizemos, 2 pontos altos. Então, eu vou pegar um ponto alto primeiro e o segundo. Vou pegar primeiro um, depois o outro, tá? Então, venho aqui, dou uma laçadinha, insiro minha agulha aqui, bem em cima, e faço o meu pontinho alto aqui. Vou vir no próximo ponto de base, que é esse outro pontinho ao lado, e vou fazer também mais um pontinho alto. Então, notem que eu fiquei com 2 pontinhos altos aqui e 2 pontinhos altos aqui. Vamos fazer aqui 1, 2 correntinhas, vou pular 2 correntinhas de base e no próximo eu faço um ponto alto.
que é em cima do ponto alto da carreirinha de baixo, tá? Então, eu pulei 2 aqui, 2 pontos de base, ou seja, 2 correntinhas aqui embaixo no pezinho, e no próximo, no terceiro, então, eu faço meu ponto alto. Vou dar uma laçadinha e vou fazer um ponto alto no ponto do lado, na base ao lado. Faço 2 correntinhas, pulo 2 bases, no próximo, um pontinho alto, que dá exatamente nessa parte mais altinha do nosso ponto da carreira anterior, né? Então, bem aqui em cima, ó, gente, nesse pezinho aqui, ficam exatamente os 2 pontinhos altos. Então, são esses 2 aqui que nós estamos fazendo ponto sobre ponto, tá? Esse pontinho alto sobre os 2 pontinhos altos que já tem aqui da carreira de baixo. Então, sempre nessa partezinha de cima, tá? Eu vou fazer nele todinho, em toda a voltinha, tá? Quando chegar aqui, eu volto novamente. E a gente dá continuidade dessa mesma forma aqui. 2 correntinhas, dou uma laçadinha e faço meu pontinho alto no terceiro ponto de base. Agora que eu cheguei ao finalzinho da minha carreira, eu dei a voltinha em todo o nosso trabalhinho, tá? Fechei essa carreira aqui, vamos fechar aqui. Vou tirar o meu marcadorzinho no primeiro ponto de base que nós marcamos e vou fechar bem aqui mesmo no primeiro ponto de base com um ponto baixíssimo. Então, eu fechei essa carreirinha, tá? Agora que nós chegamos ao finalzinho dessa carreira, fechamos o nosso pontinho, fechamos a carreira e vou cortar esse fio, tá? Porque nós vamos trabalhar com outro agora. Então, nós vamos trabalhar com outro e vamos trabalhar também com pontos diferentes. Então, eu cortei aqui, tá? E aqui eu já vou pegar o outro fio que eu quero trabalhar. Eu vou trabalhar com esse fio aqui, nessa cor de azul mais clarinho, né? E ele é o barbante número 6 também, tá, gente? Então, eu faço uma alcinha, ó. Uma alcinha assim, tá? Dessa forma. E nós viemos aqui, ó, e puxamos essa alcinha pra cá pra dentro. Eu ajeito aqui o meu final de um fio e ajeito o final também aqui, ó, do outro fiozinho, tá? Trago pra frente. Pra gente já ir escondendo, conforme formos fazendo os pontinhos, nós já vamos escondendo esse fio aqui, tá, gente? Então, nós vamos vir aqui no mesmo pontinho de base onde eu fechei e eu vou fazer aqui um pontinho baixo. Insiro minha agulha, busco o fio, vem lá de trás, já busco o fio azulzinho, tá? Com a cor diferente. E venho aqui, dou uma laçada e tiro de uma vez, tá, gente? Então, vamos só aqui puxando aqui pra ajeitar o nosso fio. Faço uma correntinha, tá? Então, gente, esse ponto aqui que eu acabei de fazer, ele equivale a um ponto alto, tá? Ele fica do mesmo tamanho, então, eu prefiro fazer dessa forma. Mas, se vocês quiserem, ao invés de fazer esse pontinho aqui, fazerem 2 ou 3 correntinhas, também é super válido, tá, gente? Eu prefiro fazer dessa forma. Então, vamos fazer aqui no próximo ponto de base, bem aqui, na base dessa correntinha ao lado, pegando as 2 alcinhas da correntinha, olha, gente, bem por baixo, tá vendo? Então, nós vamos fazer aqui um pontinho alto aqui. Eu vou dar uma laçadinha. Vou inserir minha agulha, buscar o fio, trago pra frente, dou uma laçada, tiro 2, dou uma laçada, tiro 2. Então, fiz outro pontinho alto aqui, tá? Então, nós vamos marcar agora o primeiro pontinho que nós fizemos, que foi esse aqui. Eu pego meu marcadorzinho, marco aqui. Se vocês não tiverem marcadorzinho, gente, vocês podem utilizar um pedacinho de fio de cor diferente, só pra marcar ali o seu primeiro pontinho e onde você vai fechar no finalzinho dessa carreira, tá? Então, eu acho assim bem mais prático.
Então, vamos dar uma laçadinha e vamos fazer agora os pontinhos dentro desse espaço, tá? Então, eu faço aqui um pontinho alto dentro do espaço, faço outro pontinho alto dentro do espaço e faço outro pontinho alto dentro do espacinho também, tá? Então, eu completei aqui 3 pontinhos altos dentro desse espacinho aqui, tá bom? Então, aqui em cima desse ponto de base aqui, nós vamos fazer aqui um outro ponto. Vamos dar uma laçadinha, venho aqui, insiro minha agulha, busco o fio e trago pra frente, tiro 2. Dou outra laçadinha, tiro 2. Dou uma laçada, insiro minha agulha, busco o fio que vem lá de trás, dou uma laçadinha, tiro 2. Dou uma laçadinha, tiro 2. Tá? Então, fiz 2 pontinhos altos aqui. Essa pontinha aqui, ela pode ir pra trás, tá? Que é a pontinha da sobrinha do fio. Você busca aqui com uma agulhazinha mais fininha, ó, traz pra trás, pra você finalizar depois aqui o seu trabalhinho na hora que for finalizar, né? Então, deixa ele quietinho ali. Vamos fazer agora dentro do espacinho, dentro desse espacinho, novamente, mais 3 pontinhos altos aqui, tá? Então, faço 1, 2, 3. E vamos completando dessa forma, tá? E você vai ajeitando aqui, né? Até finalizar essa carreirinha todinha, assim, dessa forma. Quando chegar aqui, a gente volta novamente, tá? Bom, gente, cheguei aqui ao final da minha 11ª carreirinha e vou fechar a minha carreira bem aqui onde eu deixei o meu marcadorzinho, aqui no meu primeiro pontinho dessa carreirinha. Então, fecho aí com baixíssimo e vou fazer dentro do mesmo ponto de base um ponto baixo. Então, eu insiro minha agulha e faço aqui no mesmo pontinho, um pontinho baixo. E faço uma correntinha. Vou vir no próximo ponto de base e vou fazer mais um pontinho alto aqui. E vou fazer essa 12ª carreira todinha ponto sobre ponto. Ponto alto sobre ponto alto, tá? Toda ela. Ponho o meu marcadorzinho no primeiro pontinho para marcar e dou continuidade ao meu trabalho. Chegando aqui ao final dessa carreirinha, vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto dessa carreirinha, tá? E nós vamos completar a outra carreirinha próxima de pontos altos sobre pontos altos novamente, tá? Então, começando sempre com um ponto baixo, aqui no mesmo local onde nós fechamos, e uma correntinha. Vou fazer o próximo ponto no próximo ponto de base, que é ponto sobre ponto. Um ponto alto sobre o ponto alto da seguinte, né? Então, nós vamos agora marcar esse primeiro pontinho, como sempre, de costume, tá? Então, eu marco ele e dou continuidade aos meus pontos altos sobre ponto alto. Um ponto sobre cada ponto de base. Terminando essa carreira, nós vamos fechar bem aqui no primeiro pontinho de base do primeiro ponto dessa carreira que nós fizemos, né? Então, tiro o meu marcadorzinho e venho aqui e faço o meu ponto baixíssimo para fechar essa carreirinha, tá? Terminando essa carreira, vamos fechar essa carreirinha com um ponto baixíssimo no primeiro ponto de base e vamos subir aqui uma correntinha. Subi uma correntinha, vou fazer um pontinho no mesmo ponto de base. Então, eu faço um ponto baixo
e faço um outro ponto baixo no próximo ponto de base. No outro ponto de base, nós vamos fazer também mais um ponto baixo. Eu vou fazer ponto baixo sobre cada ponto baixo nessa carreirinha toda. Cheguei ao final da minha carreirinha e eu fiz aqui 3 carreirinhas de ponto sobre ponto, pontos baixos sobre cada ponto baixo, ponto sobre ponto, toda ela. Então, eu tô terminando aqui agora e vou fechar com um ponto baixíssimo do primeiro pontinho que nós iniciamos essa carreira. Agora que eu fechei aqui com um ponto baixíssimo, eu corto meu fio e troco meu fio. Eu vou utilizar agora esse branquinho, tá? Eu vou voltar a usar o fio branco que nós já havíamos trabalhado aqui anteriormente. Então, eu vou pegar esse fio aqui, vou fazer uma alcinha e vou buscar ele aqui atrás. Busco ele aqui pra dentro e endireito aqui, ó. Puxo aqui, ajeito aqui as 2 pontinhas, a pontinha do fio branco e a pontinha do fio azul que nós terminamos de trabalhar. Ajeito aqui e faço aqui uma correntinha. E faço outra correntinha, 2 correntinhas. Pulo um pontinho de base, o próximo ponto de base, e venho no outro no seguinte e faço aqui um pontinho baixo. Pulo um ponto de base novamente, no próximo ponto de base eu vou trabalhar aqui. Então, eu vou fazer uma correntinha, venho no próximo e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo um ponto baixo. E vou também dar um nozinho nessas sobrinhas de fio, tá? Então, eu vou juntar o fio branco, que nós estamos iniciando, e o azulzinho que nós cortamos, né? Então, eu dou um nozinho, dou 2 nozinhos para segurar bem, depois a gente finaliza aqui para trás, tá? Então, nós vamos dar continuidade aqui aos nossos pontinhos dessa carreira. Eu vou fazer novamente mais uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo um ponto baixo. Eu vou fazer essa carreirinha toda dessa forma, tá? Dessa forma aqui. Vou fazer toda a carreirinha. Quando chegar aqui nesse ladinho, aqui do lado de cá, eu volto aqui para poder a gente dar continuidade, tá bom? Chegando aqui ao final da minha carreirinha, vou fechar com um ponto baixíssimo, bem aqui nesse espacinho onde nós iniciamos, e vou fazer aqui dentro também um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha que equivale ao tamanho do ponto alto, tá? Então, esse pontinho aqui é a mesma coisa, equivalem ao ponto alto. Então, eu vou dar uma laçada e vou fazer outro ponto alto aqui dentro. Tá? Então, fiz 2 pontinhos aqui dentro do espacinho, tá? Vou vir no próximo ponto de base, vou fazer mais 2 pontinhos altos juntos, no mesmo espaço. Vou vir no outro ponto de base, nesse espacinho, mais outro pontinho alto. E mais outro pontinho alto também. Então, são 2 pontinhos altos dentro desse espacinho aqui, tá, gente? Vamos marcar aqui esse início de trabalho nosso, bem aqui na pontinha com o marcadorzinho. Meu primeiro pontinho, tá? Então, marquei com o marcadorzinho. Agora, nós vamos dar continuidade nos nossos pontos altos, 2 pontos altos em cada ponto de base, nesses espacinhos, né? Até o finalzinho da nossa carreirinha.
Agora que eu terminei essa carreirinha, nós vamos fechar aqui no primeiro ponto de base, onde nós iniciamos, onde nós colocamos o nosso marcadorzinho. Então, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixíssimo para poder fechar essa carreirinha. Vamos fazer aqui um ponto baixo e vamos subir uma correntinha que equivale a um ponto alto, tá? Então, eu fiz um, no próximo ponto de base, esse aqui ao lado, eu vou fazer outro ponto alto. Vou fazer uma, duas correntinhas e vou pular um pontinho de base, ou seja, uma correntinha eu pulo e faço na próxima. Dou uma laçada, insiro minha agulha aqui e faço o meu ponto alto. Venho no ponto de base do lado e faço outro ponto alto aqui também, tá? E aqui nessa pontinha aqui onde nós iniciamos, nós vamos colocar o nosso marcadorzinho. Cadê? Tá aqui, ó, gente. Marcadorzinho pra gente não esquecer o início de trabalho, tá? Então, isso é muito importante também, tá? Então, nós vamos agora continuar trabalhando com esse fio branco. Eu vou fazer aqui uma correntinha de espaço, duas correntinhas de espaço e vou pular uma base. No próximo, eu vou fazer um pontinho alto. E no próximo, mais outro pontinho alto. Então, nós vamos fazer essa carreirinha toda dessa forma, tá? Dois pontinhos altos, duas correntinhas de espaço e um espacinho aqui, tá? Então, nós vamos fazer dessa forma. Duas correntinhas, pulo uma base e faço o meu pontinho. Faço dois, um do lado do outro. Pulo uma base, faço duas correntinhas e faço o meu pontinho. Vou fazer assim até o finalzinho dessa carreira, onde eu voltarei aqui para mostrar para vocês como nós vamos subir a outra carreirinha, tá, gente? Tô chegando aqui ao final da minha carreirinha e nós vamos fechar aqui no primeiro ponto dessa carreira com um ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui, ó, busco meu fio e faço meu baixíssimo. Agora que eu fiz meu ponto baixíssimo para finalizar essa carreirinha, eu vou cortar esse meu fio, porque eu vou trabalhar com outro fio. Então, eu finalizo aqui, corto aqui e vou trabalhar com esse fio aqui agora, tá, gente? Esse fio aqui é um barbante do número 6 também, tá? A mesma numeração do barbante que nós estamos trabalhando. Então, eu vou vir aqui, vou fazer uma alcinha, assim, ó, tá? Pra poder a gente buscar ele aqui e trabalhar com ele. Então, eu busco ele aqui pra dentro, seguro as pontinhas aqui pra trás. Seguro aqui pra trás a pontinha do fio branco que nós estávamos trabalhando com ele. E seguro esse outro também que nós buscamos agora, né? Então, eu venho aqui dentro do meu espacinho aqui e vou buscar esse fio que vem do novelo, trago pra frente e faço aqui um ponto baixo. Vou fazer também uma correntinha aqui em cima, tá? Então, esse pontinho aqui, ele equivale a um ponto alto, tá? Se vocês quiserem, optarem por fazer 3 correntinhas no lugar desse pontinho, também é super válido, tá, gente? Também equivale ao ponto alto, tá? Mas eu prefiro fazer esse pontinho aí que eu acho que fica melhor, tá? Então, eu venho aqui no ponto de base, em cima da correntinha, bem aqui na base do ponto alto da carreirinha de baixo que nós fizemos, e vamos fazer um outro pontinho alto bem aqui. E agora, eu vou marcar esse meu primeiro pontinho com o meu marcadorzinho, tá? Eu vou botar meu marcadorzinho aqui embaixo da correntinha desse primeiro pontinho que nós fizemos, tá? Então, já tenho a marcaçãozinha. Vou vir aqui atrás e vou pegar essas pontinhas aqui, as duas pontinhas do fio que nós estamos iniciando e do fio que nós cortamos, acabamos de trabalhar com ele, que é o branco, né? Eu vou dar um nozinho aqui atrás.
e depois, então, eu faço o acabamento dele, tá? Eu vou deixar aqui pra trás a pontinha, ó, dou um nozinho, 2 nozinhos e deixo ele aqui pra gente finalizar depois. Então, nós vamos agora dar continuidade aqui com os nossos pontinhos altos. Eu vou fazer ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui um ponto alto dentro desse espacinho aqui. Vou fazer um ponto alto e vou fazer outro, 2 pontinhos altos, tá? Por quê? Nós demos um espacinho fizemos 2 correntinhas aqui de espaço, né? Então, cada correntinha equivale a um pontinho alto. Então, eu faço 2 pontinhos altos dentro do espaço, tá? E um pontinho em cima de cada ponto alto de base, tá? Então, em cada base eu faço um ponto alto. Então, vou fazer uma aqui, um ponto alto nessa base aqui, ou seja, em cima do ponto alto que já tem aqui da carreirinha de baixo, né? E vou fazer também outro bem aqui desse do lado, tá? Então, eu faço aqui outro pontinho alto. Dentro desse espaço, eu faço os 2 pontinhos altos. E continuo, tá? E dou continuidade aos pontos altos por toda a carreirinha dessa forma. Eu vou trabalhar agora somente fazendo ponto alto sobre cada ponto de base, tá? Lembrando que aqui dentro é sempre dois pontos altos, tá, gente? E em cada ponto alto, você faz um ponto alto sobre ele, tá? Então, nas outras carreirinhas de cima, eu vou fazer aqui essa carreirinha, toda assim de ponto alto sobre cada ponto de base. Vou fazer mais outra carreirinha aqui em cima, a segunda e a terceira. Então, as 3 carreiras seguintes, eu vou completar de ponto alto sobre cada ponto alto, ou seja, sobre cada base, tá? Então, vou fazer 3 carreirinhas aqui de pontos altos sobre cada ponto alto e vou voltar aqui depois que eu fizer as minhas 3 carreirinhas. Então, vocês aí também podem estar também fazendo a carreirinha de vocês e daqui a pouco mais nós retornaremos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho após ter feito essas 3 carreirinhas. Estou chegando aqui ao final das minhas 3 carreirinhas de pontos altos. Aqui eu fiz ponto sobre ponto e vou fechar essa carreirinha. Vou tirar meu marcadorzinho, onde nós marcamos nosso primeiro pontinho dessa carreira. E vou vir aqui e vou fechar com um baixíssimo. Agora, eu vou cortar esse fio aqui, porque eu vou precisar de utilizar outro fio. E o fio que eu escolhi para utilizar agora foi esse aqui, tá? Voltei a usar o primeiro fiozinho que nós usamos desse tapetinho, que foi esse aqui, tá? O azul marinho. Então, eu vou fazer a minha alcinha e vou buscar esse fio aqui atrás. Busquei o fio aqui atrás, venho dentro do mesmo ponto de base e faço aqui um pontinho aqui. Deixa eu só ajeitar aqui as pontinhas, que nós vamos precisar de ajeitar para poder fazer o nosso ponto. Então, eu venho aqui, busco o fio de lá de trás, trago pra frente, dou uma laçadinha e faço um ponto baixo, tá? Então, eu fiz o primeiro pontinho baixo dessa carreirinha. Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto, só que eu vou trabalhar com pontos baixos. Chegando ao final dessa minha carreirinha de pontos baixos, que eu estou fazendo pontos sobre pontos, nós vamos fechar o nosso trabalho bem aqui no primeiro pontinho onde nós iniciamos, tá? Então, eu insiro minha agulha aqui e faço um baixíssimo. Agora, nós vamos precisar de dar um nozinho aqui atrás, novamente, para não soltar nosso trabalho, tá? Então, a gente prende aqui, dá um nozinho, 2 nozinhos, depois a gente vai finalizar tudo de uma vez. Então, nós vamos iniciar agora aqui pontos baixos também.
que eu vou fazer aqui, gente? Olha, eu fiz 3 carreirinhas de pontos altos. Agora eu vou fazer 4 carreirinhas de pontos baixos. Aqui eu fiz pontos sobre pontos. A próxima carreira, nós já vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos vir aqui dentro do mesmo ponto de base, onde nós fechamos, e vamos fazer um pontinho baixo. Vou fazer 2 pontinhos baixos juntos. E no próximo ponto de base, bem aqui ao lado, pegando as correntinhas, nós vamos fazer outro pontinho aqui, outro pontinho baixo. Vou colocar o meu marcadorzinho aqui no meu primeiro ponto de base, tá? E aí, aqui eu fiz 2 pontinhos baixos juntos em um único ponto de base e fiz um ponto baixo sozinho. Então, nós vamos intercalar essa carreira toda assim. 2 pontinhos baixos juntos e um sozinho. 2 pontinhos baixos juntos e um sozinho. Vamos intercalar desta forma. Vamos fazer mais 3 carreirinhas, totalizando 4 carreirinhas de pontos baixos. Então, na sequência, nós vamos fazer desta forma. Vamos fazer os aumentos, conforme nossa necessidade, ou as diminuições. Nesse caso, eu vou fazer os aumentos. Por quê? Porque o nosso trabalho precisa ficar bem retinho desta forma, tá, gente? Então, nós precisamos fazer aumentos. Por quê? Olha só, quando você não faz aumento, tá? O trabalho tende a ficar emborcado assim, ó, desta forma, tá? Bem dobradinho assim na ponta e fica horrível, né? Porque ele fica todo torto, todo torto. Bom, então, e se você fizer também os pontinhos de mais a mais, né? Ele fica todo embabadado. E fizer de menos, ele fica torto, assim, ó, emborcado, tá? No caso de você fizer pontos de menos, ele vai ficando assim, ó, emborcado. Vai ficar assim com essas... Vai começar a apertar o ponto, né? E vai começar a ficar assim. Então, não é legal. Aí você já vê que você tem que botar um pouquinho mais de ponto. Se ficar pontos demais, você fizer aumentos demais na sua carreira, ele vai ficar embabadado. Assim, ó, dessa forma, tá? Então, também não fica legal. Então, o ideal é você ir adequando as pontuações conforme você vai fazendo a sua carreira, tá? Eu tenho aqui no canal também, aqui na descrição do vídeo, como fazer o crochê circular de forma perfeita, sem que ele fique nem babadado e nem emborcado, tá? Então, é o crochê circular perfeito que a gente faz, fica perfeitinho, tá? Só vocês olharem aqui na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link ali do passo a passo do crochê circular, tá, gente? Então, assim nós fazemos. Aqui eu fiz, nessas carreirinhas, olha, eu fiz 3 pontos altos, pontos sobre pontos, e vou fazer 3 carreirinhas de pontos altos, né? Ponto sobre ponto. E vou fazer também 4 carreirinhas de pontos baixos, tá? Como nós fizemos nessa parte de baixo aqui com a linha mais clarinha. Nós fizemos a mesma coisa aqui, ó. 3 carreirinhas de pontos altos e 4 carreirinhas de pontos baixos. Vamos fazer aqui a mesma coisa. Seguindo a sequência, nós vamos também fazer esses pontinhos aqui, que são 3 pontinhos desse fiozinho branco, tá? Então, nós vamos repetir, após fazermos essas carreirinhas, nós vamos repetir essa partezinha aqui do branquinho, tá? São essas 3 aqui, nós vamos repetir em cima também. E assim a gente vai fazendo, intercalando entre os pontos que nós já fizemos aqui no canal, fizemos agora, né? E também intercalando entre as cores, tá? Então, vocês podem brincar com cores, gente, tá? Fazer cores diversificadas, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas 4 carreirinhas, vou fazer novamente mais essas 3 carreirinhas, repetindo essas carreirinhas de baixo aqui, ó, tá? Então, vou fazer igualzinho também após e vou trabalhar cores intercalando, tá? Quando chegar o tapete, o tamanho que eu preciso ter, eu volto aqui pra gente poder fazer as carreirinhas de finalização, tá? Então, vocês também podem estar fazendo aí também as carreirinhas de vocês no tamanho do tapete que vocês desejarem, brincando com as cores, intercalando com cores, tá?
e fazendo dessa forma, nessa sequência, tá, gente? Para poder o trabalho ficar bem retinho, bem bonitinho, o nosso tapete, tá? Esse tapete é um tapetão de sala que eu vou colocar e vai ficar muito bonito, tá? Então, eu espero que de vocês também dê tudo certinho, mas se vocês seguirem o passo a passo que nós fizemos aqui, desde o inicinho até aqui, vocês copiarem essa mesma parte aqui, ó, gente, tá? Essa aqui, do azulzinho claro, né, até aqui o branquinho. Vocês vão só repetir esse aqui, tá? E podem também ir aumentando conforme a necessidade. Se vocês acharem necessidade de aumentar também a quantidade de pontos de carreira, tá, gente? Então, vou lá fazer minhas carreirinhas, vou fazer o tamanho do tapete que eu quero, que eu preciso, né? E vocês também podem estar fazendo o tamanho de vocês aí. E a gente volta aí para fazer a nossa finalização de carreirinhas, né? Para poder concluir o nosso tapete, tá bom? Muito obrigada aí. Vamos lá no passo a passo e vamos, qualquer coisa vocês voltem aí o vídeo, tá, gente? Voltem o vídeo de vocês aí. Um pouquinho para vocês verem como é que foi feito. E esses aumentos de carreiras que a gente faz aqui, de quantidade de pontos para estar sempre saindo do nosso trabalho bem legalzinho, tá bom? Então, até daqui a pouco. E, dando continuidade, nós fizemos, então, após esses pontos aqui, nós iniciamos a nossa carreirinha com os pontinhos na cor branca. Então, aqui eu fiz duas carreirinhas, a primeira e a segunda carreirinha, tá? Sem espaço e sem correntinha, fiz direto, tá? Então, agora nós vamos iniciar essa outra carreirinha aqui de cima, não vou iniciar com branco, eu vou emendar diretamente com os pontos sobre pontos, tá? E pontos altos sobre pontos altos, iniciando essa carreirinha daqui, ó, essa aqui e mais essa outra aqui. Então, são 7 carreirinhas, né? 3 com mais 4. Então, aqui eu faço aqui em cima. E vou iniciar já com outro fio também, né? Vou iniciar com agora eu vou escolher essa cor aqui, o azul escuro, tá? E vocês podem estar diversificando, tá, gente? Lembrando a vocês que esse aumento de pontos, tá? Ele se dá quando você necessita de incluir mais pontos na carreira, quando a carreira está muito apertada. Então, quando você vê que o seu trabalho tá ficando emborcado e tá ficando muito apertado, então você precisa de fazer os aumentos. O que são os aumentos? Os aumentos são 2 pontinhos juntos no mesmo espaço, tá? E você fazer as diminuições quando o seu crochê estiver ficando muito embabadado, assim, ó, cheio de, né, ficando dessa forma aqui, todo deformado, né, assim, ó, tá? Então, quando ele começar a ficar assim, você tem que diminuir a quantidade de pontos, ou seja, se você faz uma correntinha, você já não faz aquela correntinha, você já vai fazer o ponto direto no próximo ponto de base, sem a correntinha, ou sem o espaço, né, o espaço que você dá. Então, essas são as diminuições, tá, gente? Então, eu vou fazendo assim, vocês vão fazendo aí também o tamanho de vocês, tá? Eu vou emendar aqui o meu fio, um outro fio que eu vou trabalhar agora, eu acho melhor trabalhar com esse, e eu vou fazer minhas carreirinhas de pontos altos aqui. Então, eu tenho 2 opções de início de carreira, que são as correntinhas, ou então eu fazer um ponto baixo e mais uma correntinha que equivale a um ponto alto, tá, gente? Então, tem essas 2 opções. Vocês podem escolher aí também, tá? Então, eu vou dar continuidade aos meus pontinhos altos. E quando tiver o tamanho ideal que eu quero pro meu tapete, eu volto aqui para poder mostrar para vocês, tá, gente? Mas vocês podem estar fazendo aí também o tamanho que vocês quiserem. Se vocês quiserem já somente esse tamanho também, pode parar por aqui e dar continuidade, né, às nossas carreirinhas finais, que eu vou passar logo a seguir.
terminei o meu tapete, gente, e o resultado foi esse aqui que vocês estão vendo. Ele ficou colorido, né? Eu diversifiquei cores e diversifiquei pontos também, tá? Sempre seguindo a mesma regrinha, tá? E eu gostei muito desse resultado, ficou muito bacana. Eu espero que vocês gostem também, tá? Que vocês tenham gostado. Então, quero agradecer vocês e pedir vocês também para vocês curtirem o canal, darem aquele seu like, aquele seu joinha e se inscreverem para vocês sempre receberem as nossas novidades. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.